muito importante para a continuidade do grupo. Então, eu escrevi assim: caros membros do Judaísmo para Todos da Cibra, estou aqui hoje com um misto de emoções. Por um lado, sinto uma enorme alegria e satisfação ao olhar para os últimos 3 anos. Juntos, construímos um espaço de aprendizado, comunidade e crescimento, onde exploramos a riqueza e a diversidade do judaísmo de forma aberta e acessível a todos. Por um lado, é com um aperto no coração que anuncio que chegou o momento de eu passar o comando do grupo. A decisão não foi fácil, mas sinto que é hora de renovar a liderança e trazer novas perspectivas para o grupo Judaísmo para Todos. Tenho plena convicção de que o Nihad é a pessoa ideal para assumir esta missão. Ele possui um profundo conhecimento do judaísmo, entusiasmo contagiante e um compromisso inabalável com os valores que norteiam nosso grupo. Acredito que ele conduzirá o Judaísmo para Todos a novos patamares de sucesso e crescimento. Gostaria de agradecer a todos nós que me acompanharam nessa jornada, sua dedicação, entusiasmo e participação foram essenciais para o sucesso do grupo. Agradeço também aos palestrantes, convidados e colaboradores, que tanto enriqueceram nossos encontros. O Judaísmo para Todos sempre terá um lugar especial no meu coração. Levarei comigo as memórias das aulas, debates, momentos de confraternização e, acima de tudo, a sensação de termos criado algo único e especial. O Mário Becker e a Kátia continuam com a mesma função, fazendo parte desse sucesso todo, e eu desejo ao Nihad, ao Mário e à Kátia muito sucesso em sua nova missão e convido a todos nós a continuarem participando ativamente do grupo. Que o Judaísmo para Todos continue sendo um espaço de aprendizado, crescimento e comunidade para todos nós. Fiquei profundamente tocado pelas homenagens que vocês me prestaram em resposta à carta que eu postei no grupo. As palavras gentis e o reconhecimento de cada um de nós significam muito para mim. É com imensa gratidão que relembro os 3 últimos anos à frente do grupo. A jornada foi repleta de aprendizados. O sucesso do Judaísmo para Todos é fruto do trabalho árduo e dedicação de cada um de nós. E me sinto honrado por ter feito parte dessa história. Agradeço profundamente a confiança que depositaram em mim durante todo esse tempo. Sua participação ativa, entusiasmo e paixão pelo judaísmo foram a força motriz que me impulsionou a seguir em frente. Embora eu esteja passando o comando, o Grupo Judaísmo para Todos sempre terá lugar especial no meu coração. Levarei comigo a memória dos encontros e desejo ao Nihad muito sucesso em sua nova missão como líder do grupo. Tenho plena convicção que ele conduzirá o Judaísmo para Todos da melhor forma, assim como ele conduz as empresas dele. Agradeço mais uma vez por todas as homenagens e o apoio incondicional que me dedicaram. O Judaísmo para Todos continuará, com certeza, sendo um espaço de aprendizado, crescimento
e comunidade para todos nós. Então, passo o bastão para o nosso novo coordenador, colega Nihad, e passo a palavra ao colega Nihad e um abração para todos. Carlos, muito obrigado. Pego o bastão, mas eu não pego sozinho. De bastão, Mário Leiser, Mário Becker, a Kátia, nós estamos juntos. Eu esqueci de falar do novo membro, Mário Blazer. Ah, Então, estamos juntos, não estou sozinho. E mais que um time, nós estamos aí trabalhando todos os dias, viu? Então, fica tranquilo. Se qualquer... E outra coisa, né? Você não está indo embora, você está sempre aí com a gente, certo? sim, Me confirma isso. eu estava em três frentes lá na Cibra. Uma como presidente do Conselho Deliberativo, estou participando também junto com a Kátia e o Nihad no site da Cibra. Ele estava no grupo e ainda achei alguns probleminhas aí de saúde que eu tenho que resolver, mas logo, logo já vou ter resolvido isso. Ótimo, ótimo. Legal, legal. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar essa nova temporada. Pego essa liderança 2024, porque eu já falo 2024, tá, gente? Eu não falo... Só o Carlos que realmente tem esse poder aí de 3 anos nessa gestão. Meus parabéns, Carlos. Meus parabéns. Depois de 2025 a gente vê o Obrigado. que faz, certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos passar para a nossa apresentação. Deixa eu ler aqui o tema para vocês. O tema de hoje, olha só. Olha o tema da palestra, gente. Dr. Salmo, antes de falar o título, já vou dizer, antes de começar a palestra, a gente já estava discutindo o assunto, todo mundo interessado, viu? Então, Ah, o tema é? da nossa palestra, olha só, a genética do povo judeu, como a investigação da ancestralidade por DNA e genealogia pode te ajudar a compreender seu passado, presente e futuro. Esse é o nosso tema. A resenha está lá no site. Espero que tenham apreciado a resenha até para pensar aí nas perguntas que a gente vai fazer. Eu já tenho algumas. E aí eu vou dar uma lida aqui para apresentar o nosso palestrante, Dr. Salmo Haskin. Tem 59 anos, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Pediatria pela Universidade Federal do Paraná e em Genética Médica pela Universidade Vanderbilt, né, em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. É um lugar frio, viu? É doutor em Genética pela Universidade Federal do Paraná, foi professor titular do curso de Medicina na Universidade Positivo, também na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Faculdade Evangélica do Paraná. É membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica, da qual foi presidente por 2 mandatos. É membro da Sociedade de Pediatria, na qual atualmente é diretor científico do Departamento de Genética e coordenador do Grupo de Trabalho de Doenças Raras. Eu já tenho até uma perguntinha para fazer nesse ponto aí. Tem 180 artigos científicos publicados internacionalmente e é professor do curso de pós-graduação na infância e adolescência do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética em Curitiba. Feita a apresentação, Dr. Salmo, eu passo a palavra para ti e já, só um segundinho aqui, já habilitei aqui para que você possa compartilhar a tela caso tenha alguma apresentação. Já podemos começar essa apresentação. Boa palestra e vamos lá, todo mundo aprendendo bastante. Obrigado, Ricardo. Desde já gostaria de agradecer o convite feito, né, primeiro pelo Mário Leiser, depois pelo Mário Becker, depois pelo Nihad, o Carlos, enfim, acabei vendo que o grupo era grande pelo número de pessoas que me convidou para falar, né? E agora estou vendo realmente muitas pessoas aqui que eu, inclusive algumas eu conheço, né? É, eu nem quero perder mais tempo aqui, porque eu tenho assim uma apresentação ah, relativamente longa. Espero que não seja chata. Não vai ser chata, não. Mas eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Queria dizer que eu sei que eu entendo que o grupo
originário do Rio Grande do Sul, né? E eu só queria ressaltar que toda a família do meu pai é do Rio Grande do Sul, né? Eu estive agora, 2 semanas atrás, no evento do Polo Turístico de Erechim, participando da jornada internacional lá, porque o meu pai nasceu em 4 irmãos, né? Então, enfim, e fora disso, eles eram em 4 irmãos mesmo. Os outros 3 viveram a vida inteira em Porto Alegre, um deles ainda é vivo, que é o meu tio Davi Raskin, que é oftalmologista em Porto Alegre, né? Então, como se não bastasse metade do DNA ser gaúcho, ainda depois fui casar com uma gaúcha ainda, né? Aí ficou 75% do DNA gaúcho, né? Então, me sinto em casa aqui com vocês e vou apresentar, então, esta conversa sobre a genética do povo judeu. Certamente vai levantar mais dúvidas do que informações certeiras, até porque uma conversa entre judeus sempre vai ter dúvidas e sempre vai ter controvérsia, né? Senão, não é uma conversa entre judeus. E sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a minha fala. Só um pouquinho. Vamos lá. Agora me digam se todos estão vendo aí na tela. Não? Sim, só não está Sim? em modo apresentação ainda, mas Então peraí. dá para ver. Então peraí. Não está em modo apresentação, né? Ainda não. Então peraí. O bom da gente errar é que a gente já sabe até onde que erra, né? Então, ó. E agora? Perfeito. Tá bom. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou falar sobre a genética do povo judeu, tá? Então, primeiro eu vou só falar alguns slides no início, bem simplesinhos, prometo que não vai ter grandes profundidades de genética, propriamente dito, mas só algumas coisas bem básicas, assim, para a gente poder entender o resto da fala, né? Lembrar que um adulto tem cerca de 37 trilhões de células, e dentro de cada célula nós temos o nosso material genético, né? Aonde na célula que está o material genético? Em 2 lugares. Um é no núcleo da célula, principalmente nos 23 pares de cromossomos, mas também temos material genético no citoplasma, nas organelas chamadas mitocôndrias. Temos várias mitocôndrias no citoplasma e várias cópias de um DNA diferente do DNA do núcleo, não é o mesmo DNA, dentro das mitocôndrias. Daqui a pouco nós vamos ver que isto, obviamente, vai ser importante para tudo que eu vou falar, né? Entender que tem DNA no núcleo e tem DNA nas mitocôndrias, que é fora do núcleo, né? Então, aqui nós estamos vendo os cromossomos no núcleo, e se a gente pudesse escrever todas essas letrinhas genéticas, né, as bases nitrogenadas que compõem o genoma humano, hoje sabemos que são 3 bilhões de bases nitrogenadas. Então, se você tivesse a escritura dessas letras numa página de tamanho A4, você precisaria de 1.500 volumes com 700 páginas cada volume. Isso que é o nosso genoma. Então, veja o tamanho e a profundidade de informação que nós temos no núcleo de cada célula. Eu, até hoje, 30 anos de profissão, sempre que eu falo isso, ainda me choco, né? Porque é um universo que tem dentro do núcleo de cada célula, né? E ali tem informações sobre o nosso passado, que é o que nós vamos mais falar hoje, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro também, né? 99,9% das sequências dessas 3 bilhões de letrinhas são iguais entre todos nós aqui, por isso somos Homo sapiens, né? Se for comparar com outras espécies, daí começa a ter um pouco de diferença, mas entre nós somos muito parecidos.
mas não somos iguais, nenhum de nós que estamos aqui hoje à noite, né? E aquele 0,9 ali, 0,1% de diferença, quando está falando de 3 bilhões, ele tem um significado importante, não é tão pequeno assim em termos absolutos, a diferença de bases nitrogenadas entre cada um de nós, né? Então, aquele 0,1% seriam 3 milhões de letras bioquímicas que podem ser diferentes de pessoas para pessoa. Pode ser uma simples variação sem nenhuma consequência médica ou para a saúde da pessoa. Algumas dessas variações que nós vamos ver lá no final têm consequências médicas, mas a maioria não. São simples variabilidades que existem dentro da nossa espécie. Como, por exemplo, esses lugarzinhos aí, em que um pode ter uma letra bioquímica, o outro pode ter outra, sem nenhuma consequência maior, mas isso vai passando de geração em geração, né? E vai se acumulando no nosso material genético e você consegue, hoje em dia, com as técnicas de DNA, entender o que veio de dezenas e dezenas de gerações atrás no nosso DNA. Essa é a base para tudo que eu vou falar aqui hoje, né? Novamente mostrando aqui o material genético do núcleo, os 23 pares de cromossomos, né? Esses 22 pares são chamados de autossômicos, é par porque metade vem do pai, metade vem da mãe de cada um dos cromossomos. Isso é importante, então, porque depois nós vamos ver que você pode analisar o material genético do DNA desses cromossomos e vai entender que metade vem do pai, metade vem da mãe. E aqui embaixo, esses dois cromossomos aqui também são importantes, porque a herança deles é muito peculiar, né? O homem tem dois cromossomos sexuais, um é um X e um pequeno, que é o Y, e a mulher tem dois cromossomos X e não tem o Y, né? Então, se o homem tem um Y e a mulher não tem, o único jeito de um homem ter o Y é ele ter herdado o Y do pai dele. Não tem como herdar da mãe dele, né? Já o X pode ter vindo tanto do pai quanto da mãe, mas o Y só veio do pai, né? Tanto homens como mulheres têm o X, e o X pode ser herdado tanto do pai quanto da mãe. Só os homens têm o Y, né? E então o meu Y, o DNA do meu Y, é igualzinho ao DNA do meu pai, que é igualzinho ao do pai dele, que é igualzinho ao pai do pai dele, que é igualzinho ao pai do pai do pai dele, e isto por dezenas ou centenas de gerações para trás. E aqui já começa então a primeira dica, que você pode analisar a linhagem patrilínea através da análise do DNA do cromossomo Y. Nós vamos ver bastante sobre isso aqui, né? O DNA contido no cromossomo Y, que está aqui embaixo, o pequenininho ali, é uma importante ferramenta para estudar a ancestralidade paterna. Então, aqui nós estamos vendo eu, aqui embaixo na esquerda, né? O meu pai, é Henrique Raskin, já falecido, nasceu em 4 irmãos, que falei agora há pouco aí para vocês, né? O meu avô, Maurício Raskin, que nasceu na Bielorrússia, na vila de Elnia, e de lá, com 17 anos, emigrou para o Brasil através da Jewish Colony Administration, junto com o meu avô, que está ali, o pai dele, que também chamava Isaac. Na verdade, meu pai chamou Isaac por causa do meu avô, né, que veio com 40 anos para o Brasil. E aí eu faço essa pesquisa naturalmente da minha família, né? E temos aqui o meu trisavô, que é o Naftali Herz Eli Raskin, e todos esses têm exatamente o mesmo DNA do cromossomo Y, assim como os que vêm antes desses também, né? E não vou nem entrar muito nessa história aqui, mas apesar de que ela é uma história interessante, eu vou só falar um pouquinho que nesses meus estudos de ancestralidade, que eu faço já, acho que uns 15 anos mais ou menos que eu estudo isso aqui, é um hobby, né? Dentro da minha área de genética, nós sabíamos que 3 irmãos e uma irmã tinham vindo para o Brasil, lá da Bielorrússia, através da Jewish Colony Administration, e se assentaram todos aqui, né? Em 4 irmãos, como eu falei. E a gente tinha uma árvore genealógica aqui no Brasil mostrando que eles eram 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres. Mas só que os outros 8, a gente não tinha a mínima ideia, porque eles ficaram lá na Rússia, na Bielorrússia, né?
E o meu avô veio em 1914, logo depois estourou a Primeira Guerra Mundial, né? E depois fechou a Rússia lá, nunca mais ouvimos falar de ninguém. Resumindo uma história, eu comecei a tentar encontrar os descendentes desses 8 que ficaram lá, né? Até que um dia eu consegui um contato com esse daqui de baixo, o último de baixo do lado direito aqui, né? E ele se chama Vadim Raskin, e daí ele mora em Moscou, e daí eu vi que tinha algumas coisas em comum com a gente. Perguntei para ele se ele sabia um pouco dos antepassados. Ele falou: olha, eu só sei que o meu avô, chamado Davi Raskin, que está aqui, ele ficou aqui, né, na Bielorrússia, e 4 irmãos dele foram para a Argentina. E depois disso, a gente não soube mais nada da família, mas eu tenho o contato só com os parentes do meu avô. Eu falei: você sabe o nome de todos? Ele falou: sei, que eu tenho o nome de todos os 12 irmãos. Aí foi falando, falou o nome do meu avô, né? Do meu bisavô. E aí eu falei: nossa, é, é a minha família, né? E daí eu falei para ele: olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar aí um kit para você fazer um teste de DNA do cromossomo Y teu. E eu quero ver o que vai dar. Não falei para ele nada, porque eu já tinha feito o teste meu há muito tempo, né? E falei, aí ele fez o teste e mandou para mim, deu esse resultado aqui, e o meu resultado está aqui no lado, simplesmente igual, né? Aí eu falei, sim, somos parentes, né? E depois eu reconstituí resumindo uma longa história muito bonita, nos últimos 10 anos, junto com ele, com a irmã dele e com o pessoal aqui do Brasil, meus primos, parentes todos aqui, nós encontramos os descendentes de todas as 8 famílias lá dos irmãos deles que ficaram lá na Bielorrússia. Se ter uma ideia, chegamos a fazer uma live com todo mundo. Aí tem gente que mora em Israel, gente que mora na França, na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, foi possível reconstituir e encontrar a família, né? Então, no cromossomo Y, tem genes muito interessantes no cromossomo do homem, né? Tem este gene aqui em cima, que é o gene que provoca a troca obsessiva do canal de TV, né? Tem este que impede de perguntar sobre a localização quando está dirigindo. Tem esse aqui que gera uma relutância a expressar emoções. Esse aqui que é uma memória especial para piadas, está no Y também, né? A amnésia para a data de aniversários, o gente está aqui no Y também. A aversão a shopping center se localiza bem aqui. O gen da inobservância de detalhes está aqui. E da adoração ao futebol, principalmente do meu time sensacional, que vai começar a Série B semana que vem, está aqui embaixo também, né? Todos eles são genes que estão no Y. Brincadeira, né? E além do DNA, então, do núcleo, temos o DNA mitocondrial, como eu falei. E a herança do DNA mitocondrial é exatamente o contrário da do Y. Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, o DNA mitocondrial que tem dentro do espermatozoide é destruído pelo óvulo, de modo que fica só o DNA mitocondrial do óvulo, ou seja, claro, da mulher. Então, o meu DNA mitocondrial é igual ao da minha mãe, não tem nada a ver com o do meu pai. E o da minha mãe é igual ao da mãe dela, né? Então, é um marcador ao contrário do Y, da linhagem matrilínea, né? O teu DNA mitocondrial de todos nós aqui é dado só da mãe de cada um de nós aqui. Que herdou da mãe dela, 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 né? Então, aqui estou eu, aqui está a minha mãe, falecida também, Tamara. Aqui é a mãe dela, mais conhecida como minha avó, Clara. E aqui a minha bisavó. Todos eles, essas pessoas todas aqui, têm o mesmo DNA mitocondrial, que tem essa chapa aqui, essa marca aqui, que obviamente não por coincidência, daqui a pouquinho nós vamos falar, é uma das 4 sequências de DNA mitocondrial que representa 40% do DNA mitocondrial dos judeus Ashkenazim. Impressionante esse dado aqui, depois nós vamos falar de novo. Só 4 sequências do DNA mitocondrial estão presentes em 40% dos judeus ashkenazim que vivem hoje em dia, né?
E, bom, obviamente nós temos uma aqui, porque esses aqui são todos da Polônia, né? Eu costumo dizer que eu sou filho dos pogroms da Rússia, antes da Primeira Guerra, com os pogroms da Polônia antes da Segunda Guerra, né? Que é a história de praticamente todos que estão aqui nos assistindo hoje, né? Aqui no DNA mitocondrial tem uns genes interessantes também. O gene do sentimento de culpa fica aqui, da tendência ao sofrimento fica aqui, né? Do sacrifício pelos filhos fica aqui. O gene que mostra a importância das refeições fica aqui. A importância de repetir a refeição novamente fica aqui. A importância de comer absolutamente tudo. A importância do planejamento a longo prazo. E aqui o gene que explica que só os meus filhos são o máximo, né? A comprovação de que esse gene está no DNA mitocondrial é que todo mundo que está assistindo aqui está entendendo exatamente o que eu estou falando, né? Mesmo que eu até não conheça pessoalmente muitas das pessoas que estão aqui. Então, isso é uma comprovação científica que não tem como mudar. E cada vez que este material genético vai se dividindo, acontecem erros, porque tem que dividir 3 bilhões de letras, e ainda mais o DNA mitocondrial. É até um milagre que não aconteçam tantos erros, mas erros acontecem na replicação. E esses erros são interessantes, eles são bem-vindos na maioria das vezes, porque esses erros é que geram aquela variabilidade de 0,1% no nosso DNA. E esses erros, que podem ser de uma letrinha genética só, eles vão passando de geração em geração, né? E a gente conhece qual é a frequência que acontecem esses erros, tanto no cromossomo Y quanto no DNA mitocondrial. Então, se você testar vários pontos do cromossomo Y, né, no DNA do Y, você vai ter, em média, uma mudança de uma letra bioquímica a cada 144 anos. Então, se eu tenho uma sequência de DNA do Y em vários pontos e comparo com outra pessoa, ele tem tudo igual, menos uma letra diferente, nós temos uma ancestralidade separada por em torno, é claro, de 144 anos. Se for duas letras diferentes, é 288 anos. E assim por diante. E no DNA mitocondrial, a taxa de mutação é menor ainda. Altera uma vez a cada 3.500 anos. Com isto, a gente consegue, ao comparar a sequência de DNA do Y mitocondrial, não só saber se você é próximo e se você tem uma ancestralidade com algum grupo, mas você consegue estimar há quantos anos atrás, ou décadas atrás, ou gerações atrás, havia um ancestral em comum entre você e outra pessoa. Então, aqui, por exemplo, né? Vou mostrar para vocês que essas variantes vão passando de geração em geração, dorvador, né? A maioria das pessoas aqui sabe muito bem o que é isso, vão passando de geração em geração e permitem você rastrear os teus ancestrais em comum através do DNA, tanto da herança patrilínea quanto da matrilínea, né? Por exemplo, aqui você tem, então, uma primeira pessoa tem, digamos, essa sequência genética aqui no lugarzinho do cromossomo Y ou do mitocondrial. A pessoa B, igualzinha a sequência. Então, eles pertencem ao mesmo haplogrupo. Já a pessoa C tem uma letrinha diferente. Então, ela já pertence a um haplogrupo diferente, né? A pessoa D já tem mais mudanças, a E mais mudanças e a F mais mudanças. Então, você vai construindo uma árvore filogenética baseado nessas diferenças. E aí, testando milhares de pessoas, para não dizer milhões, no mundo inteiro, você consegue fazer verdadeiros mapas mundiais de ancestralidade baseado nessas diferenças, tá? Isso, obviamente, já foi feito, e nós conhecemos até uma distribuição global desses grupos ancestrais do Y e também do DNA mitocondrial. E agora é possível testar cada um de vocês aqui e dizer se a sequência de DNA do Y, do mitocondrial de cada um de vocês aqui, com qual desses grupos ancestrais é mais parecido. E se é diferente, quantas mutações tem e estimar quantos anos atrás cada ancestral estava em cada lugar. Essa é a base para toda essa investigação de ancestralidade, tá? E aqui, então, a mesma coisa no DNA mitocondrial.
já existem grupos de DNA mitocondrial definidos para cada uma das populações de cada um dos continentes. E aí você testa e você vai saber a qual grupo desses que você pertence. E aí começa, então, a ser possível, eu nem vou dizer responder, porque vocês não vão aceitar, né? Mas especular sobre um monte de perguntas que ninguém tem a resposta, né? A primeira é bem fácil, né? Será que Adão e Eva existiram? Perguntinha fácil. Então, né, aqui, né, pela Bíblia, você tem que o Adão era o pai do Sete, que era pai de Enós, pai de Quenã, enfim, de várias e várias gerações, com o mesmo cromossomo Y, né? Então, você pode agora analisar o cromossomo Y de várias populações do mundo, aliás, isso já foi feito, e estimar aonde tem a maior variabilidade de sequências do Y. E a maior variabilidade de sequências do Y está na população da África. Não por coincidência, mas porque outros dados históricos antropológicos, né, já mostravam que todos nós somos originários da África, né? E de lá que teve a saída da África para várias regiões do mundo. Então, isso você consegue captar num teste de ancestralidade e você consegue estimar mais ou menos há quanto tempo atrás tinha esse ancestral em comum, né? A mesma coisa você pode fazer com o DNA mitocondrial. E, não coincidentemente, onde que tem a maior variabilidade na sequência do DNA mitocondrial? Na população africana, né? Então, não só os homens, como as mulheres, obviamente, saíram todos aqui da África há cerca de 150 mil anos atrás e seguiram os seus caminhos todos de imigração. E pesquisadores estimaram, então, quando que mais ou menos estas ancestrais viveram. Então, esse trabalho aqui, depois, aqui eu quero interromper para dizer que eu tenho todas as publicações científicas que eu estou apresentando aqui. Se alguém tiver interesse numa especial depois, é só me pedir. Aliás, quero dizer também nesse momento que tudo que eu estou falando aqui é baseado em publicações científicas, quase nada é da minha cabeça, né? Então, o que que esses pesquisadores fizeram? Compararam o cromossomo Y entre 69 homens de várias regiões do planeta, né? E também o DNA mitocondrial desses homens também, tá? E o que que eles concluíram? Que o ancestral mitocondrial, então seria a Eva genética, né? Pode ser atribuído a um grupo de mulheres que viveu entre 99 mil e 148 mil anos atrás. E do Y, um grupo de homens que habitou a Terra entre 120 mil e 150 mil anos atrás. Obviamente já repararam que essas épocas aqui se entrelaçam, né? Eu não estou querendo dizer aqui que tinha um Adão e uma Eva, mas vários Adões e várias Evas na África talvez realmente tenham convivido no mesmo momento e tenham dado origem a toda a população do planeta, a um embasamento para, no mínimo, se especular a respeito disso, né? E só agora nós vamos falar então dos judeus, e é onde que os judeus entram nessa história aqui, né? Bom, existiam, só para a gente se situar, né, existiam 17 milhões de judeus antes do Holocausto, que na época contribuíam com 0,8% da população mundial, aí 6 milhões morreram no Holocausto. O número se reduziu para 11 milhões, né, em 1945. Hoje nós temos, mais ou menos, é claro, né, 15,7 milhões de judeus. Não chegamos nem ao número que tinha antes do Holocausto ainda, para entenderem o quanto o Holocausto representou em termos de populacionais para os judeus, né? Sem falar nos outros aspectos que, obviamente, nem vou tocar aqui. E hoje nós somos 0,2% da população mundial, né? A população do Rio Grande do Sul é mais ou menos 11 milhões. Então, é quase que cabe, quase, né? Que cabe todos os judeus do mundo aí na população do Rio Grande do Sul, imagina. Né? Então, para dar uma ideia disso aqui, né? Israel, que tinha 873 mil judeus na época da independência, né? Hoje tem 9,5 milhões. Uma explosão demográfica aqui que aconteceu por causa da imigração, né? Impressionante. E desses 9,5 milhões, mais ou menos 7,2 milhões são judeus.
representa 72% dos judeus do mundo, né? Se você juntar Israel com 6,3 milhões dos Estados Unidos, você já pega 86% dos judeus do mundo, né? São números que a gente não sabe, né? Mas quando a gente olha assim, fala, nossa, e só de 18 países do mundo, eu nem sei dizer quantos países tem no mundo, mas só 18 países tem 98% dos judeus e 70% vivem em 20 cidades. Impressionante, né? E por que eu estou apresentando isso? Para trazer os números e para trazer a pergunta que é talvez a mais importante de todas aqui na nossa conversa, que é: será que esses judeus contemporâneos, eles têm ancestralidade, né, mais parecida com os países nos quais eles vivem, espalhados pelo mundo inteiro, com as comunidades judaicas atuais, ou ancestralidade do Oriente Médio ou de algum outro lugar? Em outras palavras, existe mesmo um povo judeu? E o que a gente pode aprender sobre a história dos judeus a partir da análise de ancestralidade de DNA dos judeus contemporâneos, né? Então, vamos começar a olhar algumas coisas aqui, né? Lembrar dos grupos religiosos, né? Dos Kohanim, que são mais ou menos 4% dos 8 milhões de homens judeus atuais, 320 mil judeus. Levim também 8%, e a maioria é Israel, né? 88%. E os Kohanim e os Levim têm uma tradição histórica de passar esta informação do grupo religioso de filho para filho homem, né? Todo mundo sabe, obviamente, disso aqui, né? Aqui, o primeiro Cohen pela Bíblia, né, foi Aaron, Arona Cohen, Arão, né? Esse aqui é o símbolo, né, dos Kohanim, da reza dos Kohanim. Tá, e o que tem a ver com isso? Bom, se o Y passa de homem para homem há centenas de anos para trás, para não dizer milhares, e a tradição dos Kohanim também passa de homem para homem, será que a gente não pode tentar fazer um estudo para entender se existe realmente alguma marca genética do Y entre os que se autodenominam Cohen e entre os que se autodenominam Levim? É uma pergunta interessante, que dá para ser respondida, ou pelo menos tentar responder, testando os homens judeus que vivem atualmente e que se auto-intitulam, né? Olha, minha família sempre foi Cohen, a minha família sempre foi Levi. Então, deixa eu testar o cromossomo Y, o DNA do Y, de um monte de Cohen, um monte de Levi e um monte de gente que não é judeu. E vamos ver o que a gente encontra, né? Aqui eu acho interessante lembrar que, pelo menos pelo relato bíblico, né, o Levi, na verdade, era da mesma linhagem patrilinear que Arona Cohen, né? Muito bem. Então, essa tradição dos Kohanim, a princípio, foi estabelecida há 3.250 anos atrás, 130 gerações. Será que os Kohanim de diferentes comunidades judaicas compartilham alguma linhagem paterna única? E esse foi, então, o primeiro trabalho, em 2009, um dos mais importantes, na verdade, onde ele resolveu testar exatamente isto, né? Michael Hammer fez esse estudo e ele identificou que dentro das sequências lá de DNA do Y, esses 12 lugarzinhos aqui formam um grupo de marcadores chamado JP58. E esse grupo de marcadores, como vocês vão ver, eles são muito frequentes nos que se dizem ser Kohanim. 46% dos homens contemporâneos auto-identificados como Cohen, seja Ashkenazi ou seja não Ashkenazi, tem este marcador genético do J1P58. Não é pouca coisa, né? Essas 12 letrinhas bioquímicas, elas são bem pouco frequentes nos Levim, né? 46 versus 1,5 naqueles que se dizem Levim, e praticamente não é ausente, não é o certo, pouco frequente e não judeus. E aí, então, você consegue determinar um ancestral mais antigo em comum entre todos esses homens que se dizem ser Cohen.
e você vai ver que esse ancestral viveu mais ou menos há 2.570 anos atrás. Que, queiramos ou não, bate com a descrição histórica da Bíblia de quando viveu Arona Cohen. Tá? Os Leviim também foram estudados por esse pesquisador aqui, Doron Behari, todo o seu grupo, Carlos Korek, todos de Israel, e encontraram também uma variante genética do Y, essa chamada de R1A, que está presente mais ainda em 2/3 dos Leviim Ashkenazim. Tá? Muito frequente mesmo, e quem o ancestral em comum provavelmente não era apenas um judeu, mas um judeu Levi e Ashkenazi. E fazendo os cálculos do ancestral mais comum, ele estava vivo há cerca de 1.743 anos atrás, no Oriente Médio. Então, será que os achados de DNA do Y batem com a narrativa bíblica? Bom, em primeiro lugar, as sequências de DNA frequentes, né? Vocês já viram que não são únicas, né? Porque não é 100% em nenhum deles. Mas essas que são muito frequentes, elas diferem, né, entre os Kohanim e os Leviim. Bom, vocês viram lá que um é uma determinada sequência e o outro é outra. Só que lembram que na árvore genealógica, né, os Kohanim e os Leviim, eles deveriam ter, a princípio, o mesmo marcador genético do Y, né, que eles são descendentes da mesma linhagem. Então, aqui fica já a primeira pergunta, né? Depois, a gente vê que vários Kohanim têm marcadores diferentes do JP58. E vários Leviim têm marcadores de DNA do Y diferentes do R1A também. Tá? Então, não são todos, né? Não se encontrou nem próximo de 100%. Apesar do número ser surpreendente, não chega nem próximo a 100%. O ancestral dos Leviim viveu numa época mais recente do que a Bíblia conta, né? Já o ancestral dos Kohanim viveu numa época semelhante à contada pela Bíblia. Então, aí ficam já mais perguntas do que respostas, mas o mais interessante é você poder fazer essas estimativas utilizando análises absolutamente científicas, né, do DNA. Então, aqui de novo, voltei para minha família, né? Meu pai sempre me disse que nós somos Levi, né? Aí uma vez eu lembro, eu perguntei para ele quando era, obviamente, quando ele era vivo, né? Perguntei, pai, mas por que nós somos Levi? Ah, nós somos Levi porque nós somos Levi. Mas por quê? Não, porque o teu avô sempre me disse que nós somos Levi. Mas quem que falou para o avô que a gente é Levi? Não, o nosso bisavô, né? O meu avô falava para o meu avô que nós somos Levi. Eu falei, tá bom, pai, tá bom, tá bom. E aí, claro, quando chegou nesse momento, eu resolvi fazer o teste do cromossomo Y meu, para ver se confirmasse se a gente era Levi mesmo, né? Se desse aquele marcador que está presente em 2/3 dos Leviim, bom, ficaria meio confirmada a história, né? Se não desse, não excluía. Mas se desse, ficava bem confirmada a história. O que que deu no teste? Bateu totalmente com o marcador dos Kohanim, sem tirar uma letra bioquímica. Então, é engraçado, né? Até tem uma história, né? Que quando isso aconteceu, eu falei com todas as pessoas da minha família, falaram, e agora? Falei, vou perguntar para o Rabino aqui em Curitiba, né? Rabino, olha, aconteceu uma coisa completamente estranha, toda a história de Levi, mas eu fiz o teste, nós somos Kohanim. E agora nós somos Levi ou somos Kohanim, Rabino? O Rabino falou, quando for interessante para você ser Levi, seja Levi. Quando for interessante ser Cohen, seja Cohen. Aqui é exatamente o JP58, que é da minha família. Mas eu vou falar mais uma coisa interessante aqui, que é interessante também. A grande maioria, não só dos rasquinhos, eu falo dos rasquinhos porque eu estudo, mas a grande maioria dos rasquinhos do mundo não são da nossa família. Isso é uma regra para todas as famílias. O sobrenome Raskin simplesmente não quer dizer que são da nossa família. E como que eu descubro quem é Raskin da minha família e quem não é da minha família? Eu vejo justamente a tipagem do Y. Se for Cohen, é dos Raskin da minha família. Se não for Cohen, não tem como ser Raskin da minha família, é Raskin de outra maneira, não são parentes. Muito bem.
E sobre as 10 tribos perdidas, né? Vamos falar 5 minutinhos aí sobre as tribos perdidas, né, de Israel. Todos conhecem a história, né? Canaã foi prometido por Deus a Abraão, ele se estabeleceu ali com seu filho Isaac e o neto Jacó. Numa época de escassez, Jacó e seus filhos foram para o Egito, de lá saíram guiados por Moisés e Arão e retornaram para Canaã, né? E as 12 tribos eram descendentes dos 12 filhos de Jacó. Moisés que liberou as 12 tribos pelo deserto, né? Então aqui estão, né, as 12 tribos aí de Jacó, e aqui um mapa de como era a distribuição das 12 tribos de Israel. Isso era 1200 a 1050 antes de Cristo, né? E aí aqui as 12 tribos, e aí a história, né, de que com a morte do rei Salomão teve uma guerra civil, o reino foi dividido em dois grandes reinos: o reino de Israel, né, ao norte, com 10 tribos eram daqui, e o reino de Judá ao sul, com 2 tribos, né? Esses reinos coexistiram até 721 a.C., mas daí os assírios conquistaram o reino de Israel e os judeus se dissiparam daqui, né? E depois Judá permaneceu ainda por mais tempo, mas em 587 a.C., também foi conquistado pelos babilônios, por Nabucodonosor, e também entraram numa diáspora aqui, né? E acredita-se que os judeus atuais são todos descendentes aqui do reino de Judá, né? E aonde foram parar os judeus descendentes do reino de Israel? Em nenhum lugar mais na Bíblia fala sobre essas 10 tribos do norte. Elas desapareceram do relato bíblico, né? E aí, então, até hoje tenta-se entender cadê esse pessoal aqui, né? E aí existem inúmeros lugares no planeta onde existem grupos populacionais que se dizem ser descendentes das 10 tribos perdidas. Tem um monte. Eu selecionei esses que são os mais famosos, né? Tem na Índia, né? Vários. Os mais famosos de todos são os falácios da Etiópia, né? Lembas da África do Sul, que são judeus negros, na Nigéria, no Afeganistão, Paquistão, em Gana, e eles têm muitas das tradições dos judeus, muitas, né? Mas será que eles são realmente de ancestralidade judaica? Ou será que foi algo mais cultural que aconteceu? Então você pode testar o DNA desses grupos, dessas pessoas, comparar com o DNA dos judeus e aí chegar a conclusões, né? Isso já foi feito por vários autores que mostraram, né, que a grande maioria dessas comunidades tem pouquíssimo compartilhamento com o DNA dos judeus. Então, a grande maioria delas é mais uma questão cultural do que ancestral. O que tem uma conexão um pouquinho maior são os judeus da Índia. E esses têm um pouco de compartilhamento com os judeus atuais do Oriente Médio. Então, aqui você pode entender uma série de coisas aqui sobre essas populações, né? E os sefaradim, né? Então, os sefaradim, obviamente, claro, eles estão aqui muito próximos geneticamente do Ashkenazim. Mas se você quiser olhar, você pode até olhar como um grupo só. Eles são um grupo separável dos Ashkenazim, os Ashkenazim são separáveis dos separadim por causa justamente da ancestralidade e das migrações que eles sofreram com o passar dos anos. Mas eles, obviamente, são muito mais próximos geneticamente um dos outros do que de qualquer outro grupo que você possa imaginar, como europeus, por exemplo. Reparem que aqui nós temos os beduínos, os palestinos, os drusos, que não são longe, não são longe, né? Não são do mesmo grupo, mas não são longe, tá? Aliás, falando em Palestina, essa parte aqui eu preparei ultimamente, sem querer entrar em questões políticas e de guerra, né? Mas eu queria falar um pouquinho E os palestinos, o quanto que eles são próximos geneticamente dos judeus, né? Então, os palestinos têm uma ancestralidade árabe, a maioria, principalmente na Jordânia, no Egito, da Arábia Saudita e do Líbano.
Até acredita que uma parcela considerável dos palestinos tem ancestralidade judaica. Não sei se vocês sabiam disso, né? Porque, naturalmente, lá naquela época, houve o domínio do Império Romano Bizantino, onde quase todo mundo teve que se converter ao catolicismo, né? E depois veio as conquistas do Império Árabe Islâmico, mais ou menos 650 depois de Cristo, onde todo mundo se converteu ao islamismo. Então, muitos desses palestinos acredita-se que, na verdade, têm uma ancestralidade judaica ou cristã, ou muito próximo desses dois também, né? Então, tem este trabalho aqui, feito pelo Almut Nebel, que é um dos maiores pesquisadores nessa área. A doutora Ariela Oppenheim, de Israel, também é uma grande pesquisadora, né? Eles estudaram o cromossomo Y em 143 árabes muçulmanos que vivem em Israel, né? Árabes israelenses, e na região da Autoridade Palestina. E o que eles encontraram, comparando, obviamente, também com o DNA de outros povos e de judeus, que uma porção substancial dos cromossomos Y dos judeus e dos árabes pertence ao mesmo pool genético. Não é nenhuma grande surpresa, mas nos dias de hoje isso poderia ter algum significado bem importante. Na verdade, eu cheguei a escrever uma matéria. Eu tenho uma coluna, né, no jornal O Globo, que eu escrevo lá 1 ou 2 vezes por mês. Depois, quem quiser, eu mando a matéria que eu escrevi recentemente, se chama O DNA, A Paz Está no DNA, né? E aí eu falo justamente sobre essas questões aqui e como que esses povos se separaram de tal maneira, né, durante as décadas e acabando nesse distanciamento e nesse conflito sem fim, né? Esse pesquisador Kiliosov, que é russo, ele estudou os cromossomos Y dos palestinos e de judeus e fez uma estimativa baseada naquela taxa de mutação de quando que se teria e quando que seria um ancestral em comum genético dos dois grupos. E teria um ancestral em comum há cerca de 4.000 anos atrás. Então foi ali que os grupos se separaram e começou a bagunça, né? Há 4.000 anos atrás. Lembrando que pela Bíblia, né, os judeus são descendentes de Abrão e de Isaac, né? Já os árabes, e por consequência, sei lá, a maioria dos palestinos, são descendentes de Abrão e do seu filho Ismael, né? Então, esse seria o Abrão genético, o Abraão genético, que, coincidência ou não, talvez tenha existido há 4.000 anos atrás. Vejam quanta coisa aí, né? De questionamento e de informações aí que trazem, né? Agora vamos falar da genética dos judeus baseada no DNA mitocondrial. Daí tem que lembrar que nos primórdios o judaísmo era transmitido, entre aspas, é claro, né? Pela religião de pai para filho homem. Depois, mais ou menos em 200 antes de Cristo ou até 500 depois de Cristo, mudou, né? É da mulher, né? O status de judeu passou a ser definido religiosamente pela ascendência materna. Muitos dizem que havia muitas invasões e estupros na época e ninguém mais sabia de quem era filho, e aí começaram então a atribuir o judeu ao filho da mulher judia, e assim é até hoje, né? Então, vários pesquisadores começaram a estudar o DNA mitocondrial, não só da mulher judia, mas do homem judeu também, que tem o DNA mitocondrial que veio da mãe dele, né? E das mulheres judias. Encontraram um achado bastante impressionante, né? Esse artigo aqui, que agora já faz 11 anos que foi escrito, mostrou que estudou 583 judeus ashkenazim e 11.000 europeus não judeus. O que eles encontraram? Olha só, 40% desta população de judeus ashkenazim pertence a só 4 grupos do DNA mitocondrial, que levam esses nomes aqui. Em vermelhinho eu coloquei aquele que é o da minha família, lá da minha mãe, da minha avó, que eu já tinha colocado lá no início. E esses grupos simplesmente não foram encontrados nos europeus não judeus, com raras exceções, de pessoas que nem tinham claramente a sua origem sabida. Então, isso significa simplesmente que 40% dos atuais 8 milhões de judeus são descendentes de apenas 4 mulheres de origem pré-histórica europeia, que viveram aproximadamente há 1.000 anos atrás.
E também indica que muitos homens judeus askenazes se casaram com mulheres não judias na Europa Mediterrânea, em especial na Itália. E aí começam a vir coisas na nossa cabeça, né? Todo mundo que conhece a mãe judia, a Edith Mame, né? Qual é a outra mãe que é mais parecida com a Edith Mame no mundo? Não preciso nem responder, porque todo mundo sabe a resposta, né? É a mãe italiana, né? E, na verdade, então, nós vamos ver daqui a pouquinho que boa parte dos judeus ashkenazes tem uma ancestralidade italiana importante, que provavelmente foi por ali que eles, do Oriente Médio, passaram para a Europa e foram se estabelecer na margem do rio Reno, lá, entre a França e a Alemanha, e ali surgiram os ashkenazes, né? Então, estão aqui, ó, as 4 matriarcas genéticas dos judeus askenazes. Você pode tipar isso aqui com um exame, né? Nós fazemos esse tipo de exame e, além de ser muito bacana, também tem controvérsias, porque existem rabinos em Israel, certos rabinos, que estão querendo usar isso aqui para dizer se a pessoa é judia ou não lá em Israel. Por exemplo, há um problema enorme com a imigração russa, que todo mundo sabe que foi gigantesca, né? E muitos dos russos que estão lá, provavelmente, quase certamente, dá para afirmar, não tem nada de judeus. Eles simplesmente aproveitaram e escaparam lá da Rússia junto para Israel. Mas estão lá em Israel, moram em Israel, têm filhos lá, e eles querem ter os direitos pela religião dos judeus. E agora? Documento na Rússia, nem pensar, né? Então, muitos rabinos estão fazendo esse tipo de teste nas pessoas, e se elas caem dentro desses 4 aqui, alguns rabinos estão considerando a pessoa como judia. Não quer dizer que se não cair nos 4 não é judeu, mas se cair nos 4, eles estão aceitando, o que é muito questionável, né? Porque aqui nós estamos falando de ancestralidade judaica, e eu vou repetir isso daqui para frente várias vezes, na minha opinião, mas é a opinião de muita gente, na minha também, o que é muito diferente de dizer que a pessoa é um judeu, né? A pessoa não sabe nem o que é o judaísmo, mas ela tem um marcador desses, não dá para dizer que essa pessoa é judeu, dá para dizer que a pessoa tem ancestralidade judaica, ok? Já os sefaradim, o DNA mitocondrial deles é muito mais variável, não é tão homogêneo assim. Não tem essa história dos 40%, né? Porque a população descendente de judeus sefaradim, espanhóis e portugueses, era a maior população judaica até o século XVIII. Muitos judeus, e aí havia uma heterogeneidade, né? E os ashkenazim eram menos, o que gera uma variabilidade genética menor. Então, os estudos dos Sephardim não mostram esses 4 marcadores, mostram um monte de marcadores, mas nenhum peculiar ao Sephardim. Em 2010, a tecnologia da análise do DNA, ela sofreu um impacto muito grande, uma nova geração de equipamentos surgiu e passou a ser mais fácil e mais barato analisar não só o DNA do X, perdão, do Y e do mitocondrial, mas analisar os autossomos, os 22 pares de cromossomos, e entender a linhagem biparental. E aí foi um momento de divisão, onde outros tipos de estudos bem mais profundos e outras respostas começaram a ser possíveis, né? Analisando os 22 pares de cromossomos e também o Y mitocondrial, mas também os 22 pares de cromossomos. E aí começaram a tentar responder perguntas que, por incrível que possa parecer, são mais atuais do que nunca, né? De novo, não gostaria de entrar aqui, a não ser que me perguntem depois, não gostaria de entrar na parte política da questão, mas vocês, óbvio, todos estão acompanhando agora e existe uma, como é que eu vou dizer assim, uma crítica, acho que eu vou dizer dessa maneira, uma crítica de que os judeus ashkenazim não são oriundos do Oriente Médio e, portanto, o próprio sionismo não teria sentido e os judeus não são autóctones da terra de Israel, né? Obviamente, você não vai ouvir isso de um judeu, a não ser um e outro, né? Que eu não vou, obviamente, falar os nomes, mas que todos aqui já conhecem hoje em dia também. Mas, na pergunta é, mas será que realmente os judeus ashkenazim, eles têm ancestralidade do Oriente Médio, ou eles surgiram lá na Europa, né? No Vale do Rio Reno, né? Eles
Ashkenazim surgiram a partir do século VIII, incentivados pelo imperador Carlos Magno, mas com maior magnitude no século X, nos anos 1000, né? Depois de Cristo. E 3 séculos depois, eles apareceram na Polônia com um monte, né, de Ashkenazim, aumentou muito a população, e chegaram a milhões em tamanho, né? Lá na Polônia, na Rússia, na Bielorrússia, da onde quase todos nós que estamos aqui somos descendentes desse grupo. Talvez tenham separadismo aqui, mas, enfim, quase todos são desse grupo aqui. Como que aconteceu isto, né? Então, existem 2 hipóteses. Uma chamada de hipótese mediterrânea, que eles vieram do Oriente Médio, passaram por algum lugar no sul da Europa, hoje sabemos que provavelmente é a Itália, e dali foram para a margem do Rio Reno, vivendo primeiro ali na Alemanha e na França, e depois eles se deslocaram, né, para a direita do mapa, né, para lugares como a Polônia, a Rússia, e de lá aumentaram muito de tamanho. Mas que teriam, então, uma ancestralidade no Oriente Médio. E uma hipótese alternativa é a hipótese chamada hipótese de Khazar, né, que é um grupo oriundo da própria região europeia ali, inicialmente turcos que teriam migrado para o norte e que o rei desse império Khazar, que era um grande império, um número grande de pessoas, teria decidido se converter ao judaísmo. E aí, então, é dessa conversão dessas pessoas que surgiram milhões ali de judeus Ashkenazim ali na Europa, né? Então, você tem aqui a hipótese mediterrânea, mais ou menos 1000 depois de Cristo, e aí migrando ali por perseguições para o oeste, né? Para a Lituânia, para a Polônia e para a Rússia, né? E aí, ali eles se expandiram, né? E depois, na guerra, enfim, foram para todos os lugares do mundo. E a outra é essa hipótese dos Khazar, que tem uma foto aqui dos Khazar, é aqui que fica o império deles, né? E o desaparecimento dos Khazar, o simultâneo aparecimento de grandes comunidades judaicas na Polônia e na Europa Oriental, levantou essa hipótese aqui e que ganhou grande atenção do movimento anti-sionista, né? Porque se os judeus ashkenazim vieram daqui, não teriam direito ao retorno, certo? Bom, e aí, então, inúmeros artigos foram publicados, alguns a favor da hipótese do Khazar, inclusive por muitos judeus. O primeiro, eu nem vou entrar no detalhe porque não temos o tempo, mas o primeiro que colocou a hipótese do Khazar foi um famoso escritor judeu. Ele achava, veja só, ele achava que ele pudesse provar a hipótese que os judeus não vieram do Oriente Médio, então também não teria motivos para ver antissemitismo pelo deicídio de Jesus. Afinal de contas, os judeus não estavam no Oriente Médio, não teriam matado Jesus, então não poderia ter antissemitismo. Como se o antissemitismo, né? Quem dera o antissemitismo fosse apenas fruto disto, né? Mas, enfim, vários trabalhos de pesquisadores mostraram que a hipótese de Khazar não foi reproduzida em outros estudos, que os argumentos sofrem de viés ideológico, né? Não explica a similaridade entre Ashkenazim e Separadim, a hipótese de Khazar. Então, como que o Separadim e Ashkenazim são tão próximos geneticamente? Não explica o compartilhamento de parte do DNA entre os judeus do mundo todo hoje em dia. Você faz um teste de ancestralidade sem dizer que você é judeu, e o resultado do teste de ancestralidade vem lá, 99,5% ancestralidade judaica ashkenazi, né? Da onde os judeus estiverem em qualquer lugar do mundo. Aqui, como não há uma população atual que represente os Khazares, isso dificulta qualquer comparação. Então, eles compararam com o DNA dos armênios e dos georgianos, mas esses têm ancestralidade parecida com povos do Oriente Médio, e são povos do sul do Cáucaso. E o Império Khazar era do norte, ou seja, pode ser que tenha uma pequena contribuição Khazar nos Ashkenazim, estimada em torno de 12%, mas não mais do que isto. E, como nós vamos ver agora, mais de 50% da ancestralidade de todos os judeus de todos os lugares do mundo são do Oriente Médio.
não surpreendentemente, mas comprovadamente, que é o bacana, né? Fora disso, em que caminho está seguindo hoje em dia essas investigações de ancestralidade? Tomaram um rumo inacreditável para mim, que estudo isso. A possibilidade de você sequenciar todo o genoma, veja agora, já não estamos mais falando do Y, mitocondrial, sequenciar tudo em pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Como é que você vai fazer o teste numa pessoa que viveu há milhares de anos atrás? Pois agora tem tecnologia para você estudar o DNA de fósseis. E isso está sendo feito. Tá? Esse é um dos trabalhos, não é o único, mas é um dos trabalhos mais importantes, publicado simplesmente na revista científica Cell. É importante mostrar para repetir para vocês todos aqui que tudo que eu estou falando aqui tem embasamento científico forte, nada enfim, fake news. Né? Então, esse artigo foi publicado na Cell e os vários pesquisadores, muitos deles, na verdade, de Israel mesmo, estudaram DNA de vários fósseis da região do Levante, né? Que era a região antiga lá, que incluía não só Israel, mas o Líbano, a Síria, a Jordânia e até uma parte do Iraque. Né? E esses fósseis são da era do bronze, começando a era do ferro, mais ou menos 3.000 anos atrás, são datados de 3.000 anos atrás. E aí eles começaram a estudar o DNA desses fósseis e tentar comparar com o DNA de indivíduos contemporâneos, né? Então, o que eles... Então, aqui nós estamos vendo, né? Essa época aqui do bronze, só aqui para vocês terem uma ideia, aqui é, né, a tribo de Israel e de Judá, e aqui é a Bíblia, depois veio o cristianismo, o islamismo, e aqui é onde viveram os cananitas. Então, existe essa grande pergunta, né? Os judeus, eles são ancestrais dos cananitas? Tá, se você for olhar só pela Bíblia, não precisa fazer nem estudo quem é. Mas será que são mesmo, né? Ou são de outros povos, né? Então, eles estudaram vários pontos aqui, né? Vários lugares, são os lugares onde foram estudados os fósseis, Megiddo, de todos esses lugares aqui são os fósseis que foram estudados naquele trabalho ali, né? E as conclusões principais do trabalho são as seguintes: estudaram 73 fósseis, tá? Da Idade do Bronze em vários locais do sul do Levante, né? Mostraram evidências de que diferentes grupos cananitas são geneticamente mais parecidos uns com os outros do que com outras populações. Confirmaram que as populações modernas que vivem ali têm uma ancestralidade substancial vindo das populações que viveram na Idade do Bronze e do Levante, mostrando, então, a conexão de ancestralidade. Os judeus Ashkenazi têm mais ou menos, 59% do componente de sua ancestralidade vindo do Oriente Médio e 41% vindo da Europa, devido a todas as migrações que fizeram surgir os judeus Ashkenazi, mas mais de 50% é ancestralidade do Oriente Médio, ao contrário do que algumas pessoas falam hoje aí, com outros vieses, né? E tanto as populações judaicas quanto as árabes têm mais do que 50% de suas ancestralidades provenientes do Oriente Médio, ou seja, eles vieram todos do mesmo lugar, né? Será que dá para você aplicar esses conhecimentos para um indivíduo? Porque tudo que eu falei até esse minuto foi sobre populações, né? Agora, será que dá para uma pessoa só fazer um teste e daí entender um pouco da sua ancestralidade? Dá, se a pessoa entender também as limitações, né? Então, o marcador lá dos Cohen, dos Kohanim, né? Está presente em 46% de todos os Kohanim, né? Mas se a pessoa não tiver esse marcador, não quer dizer que não é Cohen. Dos Leviim, a mesma coisa. Está presente 90% dos que se dizem Leviim tem esse marcador. Impressionante, né? Mas, se você for olhar todos os Leviim, um terço deles não tem esse marcador e são Leviim. Então, dá para ter uma ideia, né? Mas não ficar muito obcecado por esses números. Também o DNA mitocondrial, com as 4 mães judaicas, né?
presente em 40%, essas 4 marcas aqui, e a história dos rabinos de Israel, né? Agora, para investigar a ancestralidade geral, usando todos os cromossomos, então você pode fazer os teus testes. Eu devia ter posto aqui o resultado do meu teste, quando veio lá, veio 99,5% judeu Ashkenazi. Então, como que eles sabem, né, quando fazem o teste? É porque comparam esses marcadores com toda uma base de dados de dezenas de milhões de pessoas do mundo todo e o teu DNA bate mais com quem? Bom, com os judeus ashkenazes. Tá? Isso aqui eu marquei porque eu acho que é interessante. Esses estudos mostram também que qualquer judeu ashkenazi compartilha cerca de 1% a 2% do DNA com outro judeu ashkenazi. Então, isto, 1% a 2% do DNA, é o mesmo compartilhamento de um primo de terceiro grau. Então, não é que nós somos todos primos de terceiro grau um do outro, não é isso, né? Mas nós temos um compartilhamento, uma ancestralidade em comum, como primos de terceiro grau têm ancestralidade em comum, todos os judeus ashkenazes, tá? Outra coisa bem importante, que alguns já devem estar pensando aí, talvez até já estão preparando alguma pergunta, é se todos esses estudos não poderiam ser usados de modo errado e, por um lado errado, né? Querendo dizer que os judeus são uma raça. Obviamente não é esse o objetivo, eu tenho tentado me esforçar para mostrar que não é isto, né? E, na verdade, o conceito de raça, hoje não, há 20 anos se sabe na genética que o conceito de raça não tem base genética. Inclusive, se você escreve um artigo científico e escreve, eu estudei pessoas da raça negra, o editor não aceita o teu artigo, você vai ter que mudar, porque nem se aceita mais falar em raça negra, raça branca. Da onde que veio isso? É só o politicamente correto? Não. Pesquisadores fizeram esses estudos de DNA comparando populações entre si e entre diversas populações. Esse é um dos estudos mais importantes que aconteceu, não é novo, é de 2002, tá? Eles estudaram, então, a ancestralidade de várias populações e o que eles viram? Que as populações africanas têm uma ampla diversidade de ancestralidade. De todas as populações, a que tem a mais variada é a africana, né? Eles sequenciaram 50 segmentos de DNA em 10 africanos, 10 europeus e 10 asiáticos. Então, o que eles viram? Os grupos que saíram da África provavelmente não incluíam toda a variação genética que tinha na África. Cada vez que saía, morria, catástrofes, e diminuía a variabilidade. A variação na Europa e na Ásia, e nas Américas e na Austrália, é um subconjunto da variação genética da África. Toda a variação que se encontra nas pessoas da Europa, da Ásia, da América e da Austrália pode ser explicada por variabilidade contida no continente africano. 2 indivíduos da África são geneticamente mais diferentes entre si do que qualquer um deles é de um indivíduo da Europa ou da Ásia. Tá? Então é aí que acaba o conceito de raça do ponto de vista genético. É um conceito social, não genético. Tá? Não confundir o significado de ancestralidade com raça, muito menos com religião, né? Os judeus não são apenas uma religião, são um povo, né? E você ter uma ancestralidade judaica não significa a mesma coisa que você ser judeu, obviamente. Tá? Vou finalizar falando só uns minutinhos, agora é bem menos do que eu já falei, sobre o tema dos judeus e as doenças genéticas, né? Porque temos muitos médicos aqui, até convidei 2 colegas médicos meus de Curitiba para assistirem, estão aqui com a gente, né? O doutor João Vítola e o doutor Hélio Teive, neurologista, João Vítola, cardiologista, amigos de muitos anos meus, estão aqui nos assistindo, né? E acontece que as populações, no mundo inteiro, mas os judeus em especial, eles sofreram vários efeitos do gargalo da garrafa, né? O que é isto? Então, você tem aqui uma população, vamos dizer, relativamente grande, aí acontece uma catástrofe, e catástrofe é com os judeus mesmo, né? Pode falar tudo que é tipo de catástrofe que você quiser, principalmente as perseguições,
né? As matanças, holocaustos, e aí diminui dramaticamente a população. E aí ficam, então, alguns representantes, geneticamente falando, de uma população que era muito mais diversa. Ela fica muito mais restrita e homogênea. E desta pequena população homogênea, ela começa de novo, depois da catástrofe, se reproduzir e vai gerar uma população aqui à direita muito mais homogênea. Então, é isto que aconteceu na história do povo judeu, do ponto de vista da genética. E daí pode acontecer de algumas dessas pessoas carregarem uma alteração genética, que aqui nesse grupo da esquerda, que nem era tão frequente, mas acabou sendo super frequente nos da direita, se chama de efeito fundador também, esse efeito do gargalo da garrafa, né? Aqui mostra um outro exemplo, aliás, aqui já é um artigo falando sobre o efeito do gargalo da garrafa, o efeito de fundador nos judeus. Então, tem a população original, olhem, aqui tinha os amarelinhos, deixando mais heterogêneo a garrafa, mas quando acontece o efeito do gargalo de garrafa, os amarelinhos acabam não passando para a nova população, e na nova população só tem esses vermelhinhos e azuis, na população sobrevivente. É um efeito fundador. E já está comprovado que já existiram vários gargalos na história do povo judeu. Vários. Alguns maiores, outros menores. Estes aqui são os três mais conhecidos. Primeiro, o que aconteceu com todo mundo? A saída da África, né? Ali já foi um gargalo, né? Estima-se que de 14 mil pessoas passou para 4 mil pessoas. Depois, lá para frente, né, essas 4 mil pessoas tiveram novos efeitos de gargalo. E mais recentemente, bem recentemente, há cerca de 700 anos atrás, aconteceu alguma coisa que a gente não sabe direito o que é, né, há 700 anos atrás, que encolheu a população judaica de maneira dramática. Há uma estimativa de que tenham ficado 700 pessoas só. E dessas 700 pessoas é que deram origem a toda a população de 700 anos atrás para cá, né? E aí, do ponto de vista das doenças genéticas, o que aconteceu? Todos nós temos os nossos genes recessivos, que você tem uma cópia alterada e uma normal desse gene, não causa nenhum problema de saúde para você, né? Mas no efeito fundador, isto pode ter se concentrado dentro da população judaica. De modo que você tem doenças, né, que eram, até eu vou dizer eram, né? Algumas eram, outras são quase só presentes em judeus, né? Para não dizer quase só presentes, vamos usar um termo melhor, muito mais prevalentes em judeus do que em não judeus. Uma das mais famosas é a doença de Tay-Sachs, né? Que a prevalência em judeus era de 1 para 3.600, em não judeus 1 para 300 mil. E aqui nós estamos vendo um monte de outras, né? E tem várias. Gaucher, Kahneman, Niemann-Pick, desautonomia, algumas formas até da doença de Parkinson monogênica e assim vai, né? Se você pegar um casal onde ambos são judeus, quantos são portadores de uma dessas mutações? Os dois do casal portador de mutação no mesmo gene. Por que é essa pergunta? Porque quando isso acontece, há um risco do filho, de cada filho, herdar dos dois lados do casal a alteração no mesmo gene e ter a doença genética, né? Então, esse trabalho aqui estudou este risco, né, de portadores e viu que 1 em cada 40 casais, quando casa um judeu com outro judeu, ambos serão portadores, 2,5% dos casais. E esses casais estão em risco de vir a ter filhos com determinadas doenças genéticas. Hoje em dia já é possível fazer um teste genético nos casais e dizer quais os que estão em risco e quais os que não estão, né? E essa ideia começou lá atrás, principalmente em Nova York e em Israel, né? Onde essa doença que eu mostrei é uma das mais frequentes, pelo menos era uma das mais frequentes, né? 1 em cada 30 pessoas da população judaica ashkenazi é um portador assintomático de uma alteração no gene que leva à doença de Tay-Sachs. E aí começou a ter um monte de casos da doença de Tay-Sachs em judeus,
principalmente entre judeus ortodoxos de Nova York, e eles então começaram a fazer um programa para tentar diminuir a prevalência dessa doença, que é uma doença gravíssima, que leva à morte. Até hoje não existe uma cura para essa doença, né? Uma doença neurodegenerativa que atinge a criança, muito grave, né? Tem uma foto aqui de uma criança, e esse programa de prevenção começou na década de 70 nos Estados Unidos. Como que eles fizeram? Eles começaram a atuar de modo educacional com as coletividades ortodoxas, e aí escolheram representantes dessas coletividades que iam ter acesso às informações genéticas dos casais. Então, todo jovem judeu dessas comunidades fazia um teste genético e identificava se ele era portador de qual tipo de alteração, não que ele fosse ter a doença, mas que ele pudesse ter um filho com aquela doença, né? Ou, por exemplo, qual era portador de Tay-Sachs. E quando ele era apresentado ou começava a namorar com uma menina judia ortodoxa, então eles já eram apresentados para essas pessoas, geralmente mulheres conhecidas como matchmakers, e elas tinham acesso aos bancos de dados genéticos. E elas diziam se esse rapaz poderia namorar essa menina ou não poderia namorar. Obviamente baseado nesta questão aqui. Isso simplesmente diminui em 90% a incidência dessa doença nessas coletividades. Foram estabelecidos programas baseados nesse conceito que eu falei em diversos lugares do mundo, sem informação dos resultados. Elas apenas diziam: vocês fazem um match ou vocês não fazem um match. E aí já se procurava outros relacionamentos à procura de um match. Isso foi bem aceito pela comunidade ortodoxa e simplesmente teve essa repercussão aqui lá nos Estados Unidos. De 1970 até 2006, olha aqui qual era a frequência, né, o número de casos por ano da doença de Tay-Sachs. Em cor de rosinha era entre judeus e em verde entre não judeus. Olha a queda que houve aqui nesse período, mais queda, de modo que hoje essa doença é muito menos prevalente nos judeus do que os não judeus. Incrível, né? O que um casal pode fazer quando ambos são portadores hoje em dia, fora dessas comunidades? Não, já são casados ou até têm um filho já com uma dessas doenças. Então, existem várias opções. Eles podem adotar, podem arriscar ter um filho, podem usar de técnicas de reprodução assistida, doação de óvulo, esperma ou até de embrião, podem fazer uma fertilização in vitro e o teste genético dos embriões para ver se herdaram as cópias alteradas dos dois lados, ou até podem decidir não ter filhos. Mas hoje a tecnologia permite todas essas alternativas para esses casais onde ambos são portadores. Também o câncer, algumas formas de câncer hereditário são mais prevalentes em judeus, como, por exemplo, o câncer de mama. Há mais de 25 anos, esses dois genes, BRCA1 e BRCA2, foram identificados, e são genes que causam alto risco de câncer de mama e de ovário. Aqui estão os genes e as suas mutações, e por causa do efeito de gargalo e do efeito fundador, os judeus, em especial os judeus ashkenazim, eles, com apenas 3 errinhos genéticos que estão aqui, compreendem a grande maioria dos casos dos judeus. Em populações não judaicas, tem mais de 2.000 erros genéticos nesses genes aí descritos. Mas nos judeus, esses 3 lugarzinhos aqui correspondem a quase todos os erros genéticos, e a 1 em cada 40 pessoas que é portadora e tem, então, um risco aumentado de ter câncer de mama ou de ovário. Em Israel já se preconiza testar a população inteira para esses 2 genes, para estimar quem que tem o risco maior, né? E sem entrar em muitos detalhes, aqui um trabalho, só para vocês terem uma ideia, publicado, mostrando que uma dessas mutações se originou antes da dispersão dos judeus na diáspora, e, portanto, não é só limitado aos judeus ashkenazim. Então, até isso é possível fazer, misturando a ancestralidade com esses estudos genéticos, né? Então, as mulheres judias ashkenazim, elas têm essa chance
de 1 para 40 de ser portadoras de uma mutação desse gene que predispõe a um aumento de risco ao câncer, principalmente de mama e de ovário, sendo que na população em geral é 1 para 400. Então vejam a diferença. Tá? As israelenses, né? As judias ashkenazes israelenses, 11% dos casos de câncer de mama e 40% dos casos de câncer de ovário são devido a uma daquelas 3 mutações. Nas populações em geral, é 4% câncer de mama e 12% devido àquelas mutações. E judeus, ashkenazes, 11% e 40%. Então, o efeito fundador aqui escarrado na cara aqui. Né? E aqui mostrando os riscos de vir a ter câncer de mama, dependendo de mutação em qual gene você tem, entre as mulheres judias e as mulheres não judias. Nas judias, o risco é maior, como a gente já viu. Tá? E isso confere risco também para outros tipos de câncer, como o pâncreas, como das trompas, o peritônio, melanoma, próstata no homem, também câncer de mama no homem, porque o homem também pode ter câncer de mama. Tá? E mutações específicas estão associadas a esse tipo de câncer em judeus, inclusive câncer de intestino também. Muito bem, com isso nós chegamos, quem chegou vivo aqui, sobreviveu a toda essa ancestralidade aqui, né? Chegamos ao nosso final, graças a Deus. Uma história, ainda bem, sem fim, né? Aqui ficam os meus contatos e aqui a minha mensagem final para todos vocês aqui. E se ainda... Olha, já foi... só não deu 1h30 porque no começo ainda teve um pouquinho de fala, mas foi quase 1h30, né? Então, se vocês sobreviveram, estão vivos e acordados, eu fico à disposição para alguma pergunta que vocês queiram fazer. Obrigado. Doutor Salmo, muito obrigado, muito obrigado. Eu posso te garantir que tem um slide teu, aquele que fala sobre memória dos detalhes, aquele slide lá, eu vou imprimir e colocar um quadro aqui em casa. Ele me deu 1000 argumentos de desculpa nas discussões com a esposa, viu? Não pode, não pode. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos para a parte de perguntas. Quem não se lançar primeiro, eu me lanço. Vamos lá. Alguém tem uma pergunta? Doutor Salmo, Elones, vamos lá. valeu, obrigado. Boa noite a todos, boa noite, doutor Salmo. Parabenizo pela excelente explanação que nos deixasse aí sobre a hereditariedade e ancestralidade, muito bem explanado. E a gente não sobreviveu, não, a gente estava todo mundo atento, passou até rápido demais a sua palestra. Eu gostaria que o senhor deixasse o contato para nós ali, até quem queira fazer o teste, né? Passou muito rápido aquela lâmina ali, a gente não conseguimos anotar. Por gentileza, então, deixa o contato na tela para a gente fazer um contato contigo, ou aqueles que queiram fazer um teste de DNA, né? Saber. Uma vez eu assisti uma palestra sua, acho que era sobre a busca do Cohen, né? Os Coanitas. Aí eu disse, mas eu não quero saber se eu sou Cohen, não. Mas tem a busca da ancestralidade também, tudo isso. Eu acho interessante, eu gostaria até também de fazer esse teste aí também contigo, hein? Tá? Sem Por dúvida. gentileza. Muito obrigado, uma boa noite, parabéns aí pela excelente palestra. Obrigado pelo comentário. Posso deixar depois o contato, que eu passei rápido, mas também é tão fácil o meu contato, genética@genética.com.br, acredita? Né? Só que os dois genéticas é com K, né? É o nome do meu laboratório, na verdade. Né? E vai ser um prazer poder fazer, e eu concordo com você, né? Para que a gente precisa saber se é Cohen ou Levi no dia de hoje, Sim, né? A única coisa interessante que eu vejo nisso é que se você é um Cohen, você é um judeu, né? sim. Ou pelo menos você tem ancestralidade judaica, né? Pode ser interessante, né? Perfeito. Obrigado. Quem mais? Quem mais? Próxima pergunta. Posso participar? Vamos lá, Márcio. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. É sempre um prazer, um reencontro, nem que seja de mim para o senhor, porque eu acabei encontrando o senhor numa live com o Rabino Ventura e foi excelente. A pergunta que eu faço quando o senhor fala em pertencimento a grupo genético, acaba se referenciando a amostras.
A engenharia, os testes de DNA hoje, ele segue a amostra de DNAs fósseis, de população moderna, ou ela é mista, parte de DNA fóssil e parte de população moderna, considerando o fator de miscigenação e imigração ao longo do tempo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, bom saber que você assistiu a palestra lá com o Rabino Ventura, que deu um ibope aquela palestra, ela foi impressionante. O Rabino Ventura, acho que ele devia ser. Aliás, ele se candidatou mesmo, né? E, enfim, sim. A ideia é a seguinte: agora que você tem a tecnologia para analisar o DNA dos fósseis, você tem realmente uma coisa diferente na mão, porque antes, todos os estudos que eu mostrei de antes, só dava para fazer, obviamente, comparando o DNA das pessoas que estão vivas hoje em dia. E isso tem uma certa limitação, né? Então, você pode comparar o meu DNA com o DNA dos judeus que vivem em Israel, mas não é a mesma coisa que você, né? Isso te responde várias coisas, mas muitas não podem ser respondidas. Agora, quando você analisa os fósseis, né? Então, você está analisando o DNA de alguém que viveu há 3.000 anos, 4.000 anos atrás, né? E até vou aproveitar a tua pergunta, porque eu falei tanto, né? Falei quase 1h30, mas ainda não falei tudo, né? Por exemplo, teve um trabalho que foi feito recentemente, não sei se vocês viram, num cemitério onde aconteceu uma matança de judeus na Alemanha, na Idade Medieval, né? Não sei se acompanharam esse trabalho. Trabalho sensacional, estudo de fósseis, né? E lá eles encontraram esses marcadores aí dos Kohanim, dos Leviim, naquelas pessoas, o DNA mitocondrial das mulheres de 40%, e ainda encontraram mutações nesses genes das doenças nas pessoas. Mutações essas que são, vamos chamar assim, quase que específicas dos judeus atuais. Então, o trabalho com os fósseis está só começando e isto vai ser uma loucura, porque vão vir informações muito importantes e vão quebrar até alguns paradigmas também, né? Então, o mais bacana de tudo que eu estou vendo hoje em dia é isso: analisar o DNA lá do fóssil e comparar com o DNA do moderno e ver o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Isso vai trazer muitas informações, não só para os judeus, que é o nosso foco aqui hoje em dia, mas para a história da humanidade como um todo. Excelente. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de Mário? fazer uma pergunta. Salmo, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar. Eu fui premiado essa noite, porque a primeira pessoa que teve ideia de te convidar fui eu, e eu fiz pessoalmente, e realmente não me arrependo de nada. Foi maravilhoso, meus cumprimentos. Salmo, eu ia te perguntar sobre doenças típicas do Mediterrâneo, dos sefaraditas, etc., mas tu já explicou tão bem que eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas em relação à origem dos askenazitas, que seriam, vamos dizer, originários da Europa Central, da Alemanha, eu acho que a história mostra que isso não pode ser verdade, né? Porque na época dos romanos, quando caiu o segundo templo, os judeus se espalharam pelo mundo inteiro, né? E muitos foram para aquela região da Alemanha lá e se estabeleceram ali, entende? Eu acredito que isso deve ser, vamos dizer, considerado como vamos dizer, seria a premissa inicial do início dos judeus askenazitas. Eu acho que essa é a ideia. Não sei se estou contribuindo com alguma coisa nesse sentido. É exatamente isso. Primeiro, eu queria dizer que a minha maior responsabilidade hoje aqui era não passar vexame, porque foi você que me convidou, né? Então, se eu passar vexame, eu que estou frito aqui com o Mário, né? Então, fiquei satisfeito que você gostou, né? Parabéns. E segundo, dizer que é exatamente isso que você falou, mas só que, se vocês forem nas mídias sociais, por pura curiosidade, agora, né? Porque todos viram aí que eu já dou essa aulinha aí há algum tempo já, né? Mas agora, o que está acontecendo? Né? Eu não queria entrar nesse ponto, mas é que não tem como não entrar nesse ponto, né?
realmente agora, né, nessa questão de a quem pertence aquela terra lá, né, há toda uma falácia de que os judeus ashkenazes não são do Oriente Médio, né? Porque, afinal de contas, são 2000 anos, ou talvez mais do que isto, de diáspora, né? Então, que não teriam, inclusive, o direito ao retorno e que a terra, enfim, é dos, dos autóctones e que eles não seriam autóctones. Então, tem uma briga neste momento, e aí existe comprovação científica. Eu tenho todos esses artigos mostrando de que simplesmente não é verdade, né? E quanto mais os trabalhos avançam, agora com a capacidade de estudar os fósseis, mais se conclui que existe uma ancestralidade em todos os Ashkenazim lá do Levante, né? Mas, obviamente, existe uma miscigenação com todos os povos que eles passaram aí por centenas e centenas de anos, mas nem teria como não ter. Mas eles têm algo em comum todos, né? E esse algo comum é a ancestralidade lá do Oriente Médio. Agora, quem tem direito a qual pedaço de terra e quem tem direito a qual outro pedaço de terra, nem o DNA explica, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Cláudio Walter. Boa noite. Uma pergunta bem técnica. Vamos supor que alguém faça o teste de DNA sem dizer nada. Aí vem como resultado uma sequência de letras, alguns milhões ou sei lá quantas letras. O passo seguinte seria o que se deve, o que se pode procurar nessas letras. Existe aí algum padrão para um judeu sefardi deveria procurar tal e um chinês deveria procurar aquele outro? Existe, Como se procede? perfeitamente. Então, primeiro eu gostaria de explicar que a pessoa que faz o teste não precisa ela fazer isso, porque o laboratório que faz o teste já faz esse trabalho. Mas como é que o laboratório sabe quais são os pontos de interesse? O laboratório, o mais bacana é que o laboratório não sabe, né? Ele não sabe. Você pode, por exemplo, se Salmo Raskin, nem acho que é o nome judeu, né? Mas enfim, você pode botar o teu nome lá, Juca de Oliveira. Mas se você tiver né, ancestralidade judaica, enfim, se você for filho e neto de judeus, vai vir lá 99,5% de ancestralidade judaica. Claro que a tua pergunta, claro, eu entendi ela, é como? Como que eles sabem disso, né? Então, Não. A minha pergunta é mais básica. Se a gente deve dizer, olha, eu quero saber se não. não precisa. O É só mandar bacana, fazer o teste e é vem a não dizer. resposta. O bacana é não dizer, porque daí se você diz e daí vem aquilo que você diz, você fica pensando, será, né, que eles foram influenciados e houve um viés? Então, o bacana é não falar nada e depois, eu deveria ter mostrado ali, ver os resultados, né, que você entende que é feito comparativamente, né? Certo. Por isso, quanto maior for o banco de dados do laboratório, mais precisos serão os resultados. Um laboratório que tem 50 mil pessoas tipadas tem muito menos capacidade de informar do que outro que tem 20 milhões de pessoas tipadas no mundo inteiro. Tá. Então, tu poderias sugerir algum laboratório bom para isso? Claro, existem uns 5 ou 6 no mundo, não tem muitos não, sabe? Ok. Tá bom. Um deles, já que você perguntou, se chama MyHeritage, é de Israel, né? Eu faço árvore genealógica nesse site, né? Isso eu conheço. Esse site tem a parte de árvore genealógica, todos eles agora têm a parte de árvore genealógica, né? Você coloca os dados da tua família e tudo mais, Tá. e vem informações de possíveis parentes, né? Mas eles também Isso. têm o teste, né? Também tem os testes. Tem. O que tem a maior base de dados do mundo se chama 23andMe, que quer dizer 23 cromossomos, né? E eu, né? Ok. Então, o nosso laboratório, só que esse laboratório, por questões que até hoje eu não entendo direito, até hoje eu não sei responder a pergunta, você não consegue fazer o exame deles no Brasil, estando no Brasil. Então, se você for para os Estados Unidos,
Você vai na farmácia, lá na Walgreens, lá na CVS, e compra o kit e faz lá mesmo. Inclusive, Tá? Ah, ok. Então o negócio é fazer pelo MyHeritage, é razoável. ou Ok. você pode fazer pelo meu laboratório, que manda para o laboratório dos Estados Unidos, que manda para o 23andMe. Tá. Ok. Entende? Então, é isso que nós fazemos. Nós mandamos um kit de saliva para a tua casa, você coleta lá a saliva facilmente, manda para nós, a gente retira o DNA, manda para um laboratório parceiro a nós nos Estados Unidos, e esse laboratório manda para o 23andMe e você recebe o resultado no teu computador, como se estivesse lá nos Estados Unidos. E esse Hum, é disparado o melhor do mundo, porque tem a maior base de dados do mundo. Quem tem a maior base de dados é o melhor nessa área. perfeito, entendido. Então, bom, a referência desse laboratório é onde é que se acha É, por, por onde se eu começa? não Mas vou, isso não aí vou eu fazer posso ver propaganda, depois. né? Não vou fazer propaganda do laboratório. Não, Repararam que eu não coloquei sequer o logotipo, a logomarca do laboratório e nenhum não, dos isso slides, dá para nada. ver depois. Eu pediria então que entrasse em contato comigo pelo e-mail genética@genetica.com.br e eu vou passar todas as informações com o maior Perfeito, prazer. está anotado. Né? Muito obrigado, foi muito interessante, valeu a pena assistir. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio, por ter gostado. É o que nos anima também, né? Gostamos mesmo. Carlos Bengrover, próxima pergunta. Ô, doutor Salmo, tenho uma pergunta bem simples, mas antes eu queria parabenizar também pela palestra. Olha que palestra, olha, fiquei feliz com tudo que eu aprendi e feliz também com todas as dúvidas e curiosidades que eu fiquei. Tenho que parabenizar também o Mário Laser por ter te encontrado, te convidado, e parabenizar o Nihari, que está estreando hoje, assim, está estreando super bem. Eu, como sou descendente tanto de Sefaradi como Askenazi, tu falou bastante sobre a ancestralidade do Askenazi e falou pouco da ancestralidade do Sefaradi. Dá uma Isso. complementadinha para nós, só uma curiosidade. Obrigado pelas palavras, parabéns pelo seu trabalho sensacional, que permite que esse grupo esteja aqui no dia de hoje, permite que eu esteja aqui. Eu entendi que se não fosse por você, provavelmente nós nem estaríamos reunidos aqui no dia de hoje. Parabéns, né? E ah, e por qual motivo? Você tem toda a razão. Eu falei muito mais sobre os Ashkenazim do que os Sefaradim, né? Mas e por que que eu falei muito mais? Porque eu sou Ashkenazim? Não, não. Eu falei muito mais porque tem muito mais informação sobre os Ashkenazim do que os Sefaradim nessa área. Até porque, claro, né, tem uma grande influência dos Estados Unidos nessa história toda aqui, né? Então, os laboratórios maiores de área de genética, o país mais desenvolvido é os Estados Unidos, onde a grande maioria da população judaica, é claro, é Ashkenazi. Então, tem muito artigo científico sobre a investigação de Ashkenazim e pouco artigo sobre o Sefaradim. Então, ciente disso que você falou, eu sempre fico de olho para ver se vai sair mais informações sobre o Sefaradim, mas tem pouco, essa que é a verdade, sabe? E, e eles são mais heterogêneos do que os Ashkenazim, o que talvez não atraia, sobre esse aspecto, é claro, né? De quem está tentando estudar a ancestralidade, o que talvez não atraia tanto os pesquisadores para estudá-los, né? Mas agora estão começando a sair trabalhos é, mais importantes sobre o Sefaradim, e para nós aqui no Brasil, como vocês sabem todos, e você mais do que eu, é muito importante, porque o meu sonho um dia é fazer um trabalho aqui no Brasil, na população brasileira, né? E comparar marcadores aqui do brasileiro com os marcadores tradicionais do Sefaradim, né? Porque eu tenho certeza que um dia que alguém fizer isso, vai ter um resultado não é nem inesperado, porque todos nós aqui sabemos de tudo isso, mas vai ser assim uma coisa espetacular, porque deve haver um componente ancestral judaico sefaradi aqui no Brasil que as pessoas não sabem. Não é 1%, 2%. Deve ser um número muito maior que eu nem vou me atrever a chutar. Acontece que não tem muitos marcadores específicos para a gente testar e dizer
esse marcador que eu estou encontrando nessa pessoa aqui é tipicamente sefaradi. Por exemplo, eu fui atrás disso que você perguntou, porque eu tenho interesse também, queria enriquecer mais de material sefaradi as minhas falas. Aí eu vi que em Portugal, aquele marcador dos Koanim quase não tem lá em Portugal. Então, falta mesmo informação sobre a ancestralidade do sefaradi. Outra coisa, quando você faz o teste de ancestralidade, esse que nós estamos falando, individual, se você é um Ashkenazi, aparece lá como apareceu para mim, 99,5% de ancestralidade de judia Ashkenazi, está escrito lá. Se você é sefaradi, nem aparece que você é sefaradi. Só aparece a ancestralidade, obviamente, da Península Ibérica, né? E você conclui que aquilo ali se refere ao sefaradi, mas não vem nem escrito que é sefaradi. Então, falta ainda avançar no conhecimento da ancestralidade sefaradi para que uma fala como essa pode ser mais meio a meio do que foi. Excelente. Obrigado. Doutor Salmo, dado o avançado da hora, também não queremos passar muito, já passamos bastante. Vamos para uma última pergunta, pode ser? Pode ser, Mário Becker? Ok. Brilhante essa palestra, parabéns. Muito bom Obrigado, também, Mário Lages, ter pescado você. Há algum estudo sobre os judeus Mizrahim, quer dizer, os judeus vindos dos países do Oriente Médio e da norte da África, que seria até muito pivotal, vamos dizer assim, muito importante, não é? Nesse momento atual, essa enorme crise pela qual passa o Oriente Médio, especificamente Israel e os palestinos, os judeus e os palestinos em Israel e na região. E concordo, e só um comentário final, a riqueza, a falta de informações sobre a riqueza da presença judaica no Brasil é alguma coisa incrível. Nós tivemos agora, minha esposa e eu, em Pernambuco, a 3 horas de Recife, e vimos algo que, ainda por terminar o estudo, em Pesqueira, presença judaica provavelmente dos anos 1600 a 1800. Bacana você ter dado esse exemplo, né, que eu realmente concordo totalmente. Falta estudos aqui, né? E seria, não só para nós, judeus, mas para o Brasil inteiro, seria muito importante entender, né, essa ancestralidade. E quanto aos Mizrahim, sim, existem, só que mesmo em Israel, há uma certa, vamos dizer assim, dificuldade em classificar ou caracterizar alguém como Mizrahi. Essa que é a verdade, sabe? Porque é mais fácil, né, classificar como Ashkenazi, mas o resto é tudo Mizrahi, entende? Porque os Sefaradim e os Mizrahi se misturam muito, obviamente, por todos os aspectos que você possa imaginar, e aí, então, não tem também muita informação sobre, assim como não tem como em relação ao Sefaradim, né, que o Carlos colocou, que é muito discrepante a informação, também só dos Mizrahim não tem muita informação. Então, eles preferem juntar todo mundo lá de Israel e nem levam em conta muito se é Sefaradi ou se é Mizrahi e tentar botar tudo num pool só. Eu acho que no futuro, na verdade, nem sei se é futuro ou já é no presente, a mistureba lá em Israel é tão grande, né? Tão grande, eu acho que não deve ter lugar no mundo uma mistureba que nem aquela lá, né? Que eu acho que essas classificações, eu acho que elas vão se diluir com o passar do tempo e vai ser uma coisa só mesmo que já não dá mais para saber, né? A pessoa veio lá do norte da África, mas daí será que não foi para a Península Ibérica junto com o Sefaradim e depois voltou? Ou seja, fica difícil mesmo. Então, a verdade é que não tem algo muito específico sobre os Mizrahi. Tem com eles junto com a tropa toda, mas sozinhos não tem muita coisa, não. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Ô, Mário, obrigado pela pergunta. Era uma pergunta que eu ia fazer, mas o tempo correu e acabei não fazendo. Era a minha pergunta, valeu. Gente querida, judaísmo para todos. Graças a todos nós juntos aqui. Obrigado pela presença de todos. Carlos Wengrover, o trabalho continua, a obra está de pé.
e obrigados a todos pela presença aqui. Doutor Salmo, a gente precisaria de mais um encontro só para a parte de perguntas, viu? Tem muita coisa aqui que com certeza está na cabeça das pessoas e não deu tempo. Mas muito, muito obrigado pelo teu tempo. Também tinha visto sua apresentação com o Rabino Ventura, muito boa, muito boa. E Mário Laser, muito obrigado por ter indicado e ter conseguido trazer essa pérola no nosso encontro. Muito obrigado a todos. E por aqui, Carlos, vou te deixar encerrar esse encontro. Por favor, faça esse encerramento. Claro, o encerramento é a pior parte do trabalho, por isso deixou para mim, né? É muito, é muito dolorido um encontro desse chegar no fim, não deveria ter fim, mas já que tem fim, tem fim. Então, só tem que parabenizar e agradecer a gente já bota aí na agenda do ano que vem uma nova palestra aqui com o doutor Salmo em 2025, porque tem muita coisa ainda para a gente estudar. Beleza? Então, Convite pessoal, já feito. feito, fiquem de Aceito, olho, convite então, no aceito. nosso site, judaísmoparatodos.com.br. Lá tem uma tabela lá com todas as palestras, datas, tem o currículo do palestrante, tem o resumo da palestra e também o link do vídeo da palestra. Tá? Então tá, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito Leitraot. obrigado a todos aí pela presença. Leitra outro, Laila Toff. Letra... Ah. Letra outra.